No episódio anterior, nós falamos das mulheres europeias que chegaram ao Brasil. Mulheres sem voz, usadas como moeda de troca para selar alianças, ampliar fortunas e consolidar o poder. Mas neste mesmo território, há pelo menos 10.000 anos antes da chegada dos europeus, havia outras mulheres, outros povos, os Tupinambás. Entre os Tupinambás, a vida seguia outra lógica. As mulheres, elas tinham autonomia e a escolha dos parceiros era guiada pelo afeto. Se um relacionamento não funcionava, a separação era aceita sem julgamento e sem qualquer estigma. Essa forma de viver, tão diferente, não se limitava às relações afetivas. Ela revelava um mundo guiado por valores próprios, alheios à lógica trazida pelos colonizadores. E por isso, entrou em choque com uma cultura que se julgava superior e tentou se sobrepor a tudo aquilo que encontrou. No século XVI, o território do atual Rio de Janeiro era majoritariamente ocupado por povos de matriz tupi, com destaque para os Tupinambás e os Temiminóis, seus inimigos históricos e aliados dos portugueses. Os Tupinambás eram chamados pelos colonizadores de tamoios, termo derivado do tupi que significa os mais antigos. Entre os Tupinambás, a guerra ocupava papel central na organização social. E é nesse contexto que se insere o ritual da antropofagia. Muito diferente do canibalismo, essa prática possuía profundo significado simbólico, vinculado aos rituais de passagem e ao reconhecimento social. A captura de um inimigo marcava a transição para a vida adulta e a ingestão ritual de parte do corpo do guerreiro vencido simbolizava a incorporação de qualidades como coragem e força. Mantido em cativeiro com relativa liberdade, o prisioneiro sabia que aquele destino fazia parte do código de honra da guerra. Fugir significava rompê-lo, um gesto de desonra para o guerreiro capturado. Essa prática serviu como justificativa para os colonizadores na construção da imagem dos povos indígenas como selvagens. Uma imagem que atravessou séculos até os dias atuais, sempre que se referem a eles como canibais. É importante lembrar que o sacrifício humano foi um fenômeno histórico global, presente em diferentes culturas ao longo do tempo. Evidências arqueológicas indicam que essa prática também ocorreu na Europa. Rituais e crenças sempre foram formas de dar sentido à existência e ao modo de habitar o mundo. Esse modo de viver dos Tupinambás também se expressava na forma de nomear. Os nomes falavam das pessoas e falavam também da paisagem, dos rios e dos animais. Jacarepaguá vem da junção das palavras do tronco tupi Yacaré, Upa Iguá, que significa a lagoa rasa dos jacarés. Um nome que guarda a história viva do lugar antes da colonização. O mesmo ocorre com o nome Taquara, que significa bambu. Até o século XVI, a Taquara era território tupinambá e tornou-se palco de intensos conflitos territoriais com o avanço da colonização. Aqui se localizava uma das maiores tabas do sertão carioca, chamada Taquaruçutiba, ou seja, o lugar onde havia muitas taquaras. Estima-se que a aldeia reunisse cerca de 3.000 habitantes sob a liderança de 3 morubixabas. O principal deles era Abatipoçanga, grande guerreiro que lutou bravamente pela sobrevivência do seu povo. Mas, apesar da resistência, a partir de 1567, os Tupinambás sofreram duras derrotas. O golpe mais devastador, porém, veio com a introdução de doenças europeias como a varíola, que matou muito mais do que a pólvora. Os poucos sobreviventes foram escravizados e, sobre as ruínas da antiga Taquaruçutiba, ergueu-se o engenho velho da Taquara. Mas antes disso, nos primórdios de Jacarepaguá, havia um território pleno, repleto de saberes ancestrais e profundamente conectado à terra. Com o avanço da colonização no século XVI, iniciou-se um novo tempo, marcado pela apropriação das terras e pela transformação violenta do território. E é sobre o avanço da colonização e a sucessão de terras de Jacarepaguá que falaremos no próximo episódio. Até lá!